Seguimos exatamente em relação à reforma tributária, que você falou, Josué, de uma simplificação dos tributos. Só que, para viabilizar a aprovação, foram dadas todas essas exceções, inclusive você citou 60% da alíquota para um setor e para outro. Pode ser mais simples no caso da indústria, mas vários segmentos dos serviços e do comércio questionam ainda o que vai acontecer. Tem toda uma discussão por parte dos estados e municípios com relação à repartição depois dos recursos arrecadados. E nós temos, inclusive, agora alguns estados elevando alíquotas de ICMS, que seria uma referência depois para o cálculo do quanto se criaria de um fundo a ser distribuído para os estados e municípios. Então, a coisa não é tão simples. Se rever tudo isso a cada 5 anos, a própria definição da alíquota se dará ao longo do tempo, para se perceber o quanto que ficou de carga tributária efetiva para cada setor, se aquela alíquota está funcionando ou não, a transição é muito longa. Então, a gente tem uma sinalização positiva para a indústria, que é hoje o setor que tem uma carga tributária mais pesada. Agora, a redistribuição não vai ser tão simples assim. Denise, na verdade, alguns setores talvez não tenham entendido totalmente a reforma. Por exemplo, o setor de serviços, você poderá optar, se você estiver enquadrado na faixa do Simples, a permanecer no Simples. Muitos serviços prestados para a pessoa física estão nessa faixa do Simples e poderão optar por se manter no Simples. Aqueles prestadores de serviço para as empresas, elas têm que lembrar que ainda que eventualmente com a alíquota do IVA acoplada ao seu preço, o preço suba, a rigor, para o tomador do serviço, o custo final vai cair. Por quê? Porque o tomador do serviço vai poder se creditar completamente daquele imposto. Vamos lembrar que agora o crédito é um crédito financeiro. Você toma totalmente o crédito daquele imposto que você pagou. Então, no fundo, o custo dos serviços cai para a indústria. Eles não sobem para a indústria. Essa mesma alíquota diferenciada, por exemplo, para o setor de profissionais liberais, vamos dizer, serviços de advogados, né? Engenheiros, no fundo, engenheiros, médicos, no fundo, o serviço de advogados para as empresas, o custo já cairia, mesmo não tendo a alíquota reduzida. Por quê? Porque ainda que se acoplasse ao preço um IVA de uma alíquota de 27%, por exemplo, a rigor, a empresa vai tomar o crédito desses 27% e, portanto, não tem aquilo no seu custo. Então, um imposto, na verdade, ele beneficia o Brasil como um todo. As estimativas mais conservadoras mostram que, ao longo de 10 anos, o PIB potencial do Brasil cresce 10% acima do que cresceria sem a reforma tributária. Mas isso não parte daquele projeto original da PEC 45, que não teve todas essas exceções? O IVA é um imposto adotado em 172 países do mundo. Só que o Brasil vai ter das maiores alíquotas do mundo, né? É porque nós tivemos, infelizmente, um número excessivo de setores beneficiados com alíquota. Aliás, Denise, no Brasil, infelizmente, nós nos habituamos, e com razão, não é? Pela sobrevivência, muitos setores buscaram benefícios. Isso é na questão do imposto de renda, isso é na questão dos impostos indiretos, o imposto sobre consumo. E, ao buscar esses benefícios, que muitas vezes tinham justificativa quando eles nasceram, eles passam a não ser mais avaliados ao longo do tempo, se eles continuam produzindo os efeitos positivos a que se propunham quando foram criados. Isso vai se perpetuando no tempo e vai criando um conjunto de distorções que distorcem, inclusive, a alocação de recursos na economia. Nós precisamos virar um país mais normal. Eu acho que há um excesso de setores beneficiados na proposta que veio do Senado, já saiu da Câmara com um conjunto grande de setores beneficiados. Nós acreditávamos que o Senado iria diminuir esse número de setores, o Senado incluiu mais setores dentro dos beneficiados, criou essa alíquota nova com a redução de 30%, não é? Mas também teve aprimoramentos importantes no Senado. Por exemplo, a redação da trava em relação à carga tributária representada pelos impostos indiretos é uma redação do Senado muito mais segura para nós, pagadores de imposto, do que a redação que tinha sido
feita pelo Aguinaldo Ribeiro na Câmara. O Aguinaldo queria a mesma coisa, a redação do Senado ficou talvez mais precisa, mais segura. Então, meu entendimento é que a reforma do IVA, ela foi extremamente importante, será se for promulgada. Acreditamos que será promulgada esse ano e ela ajuda a economia como um todo. Não vejo nenhum setor prejudicado. Pelo contrário, eu acho que o Brasil vai voltar a crescer muito mais rapidamente na medida em que implantar o IVA. O tempo de transição é longo, mas é o que é, não é? Inclusive para manter os benefícios que foram convalidados pelo Supremo Tribunal Federal até 2032. Então, uma das razões desse tempo de transição longo é justamente para permitir que os benefícios sejam mantidos. Isso é um custo muito alto para a União, que acabou bancando parte desses benefícios, criando o Fundo de Desenvolvimento Regional.